Amigos e amigas, algumas informações nesse dia 2 de fevereiro de 2024. Navegantes, Iemanjá, Porto Alegre, uma grande procissão, como já era esperado, reuniu milhares de pessoas, aproveitando o ensejo também de que o passe livre nos ônibus aconteceram. Mas as nossas notícias são locais do Brasil e do mundo. O Ministério Público Federal também arquivou o inquérito civil contra o ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, por não ter provas robustas que ligassem aos atos. Basta dizer que ele nem estava no Brasil, aqueles atos de 8 de janeiro. Mas lembrando que ele ficou preso por 4 meses e ainda usa tornozeleira eletrônica. Flávio Dino, voltando ao Senado. A passagem foi ontem para o agora ministro Lewandowski, mas ele diz que num ato no Senado, antes de ir ao Supremo Tribunal Federal, ele fará um projeto de proibir que acampe em frente aos quartéis. Mas depois do que os militares fizeram às pessoas que estavam frente aos quartéis e tinham muita confiança nos militares, eu acredito que ninguém mais vai acampar, uma vez que agora o conceito do exército está muito abaixo. O povo não acredita mais nas Forças Armadas depois daquilo que eles foram conduzidos para serem posteriormente presos. Então, não haveria projetos. É a mesma coisa que eu penso que um vereador que se preocupa em fazer projetos de dar nomes a ruas. Isto é o que o Flávio Dino está fazendo. Um projeto inócuo, ou seja, dizer que a chuva é molhada, é algo que não vai acontecer mesmo. Mas é só essa passagem ali pelo Senado, logo depois vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O sucesso daquela live do ex-presidente Jair Bolsonaro na revista Oeste, 308 mil espectadores no momento em que estava acontecendo a live. Comentários, muito, mas agora já deve estar em milhões. Mas isso foi só a live que era transmitido ao vivo. O Augusto Nunes, aquele grande apresentador, questionou muito e surtiu muito efeito. As pessoas gostaram bem mais dessa live do que aquela que o presidente havia feito com os seus filhos. Mas aquela foi bem mais longa, essa surtiu mais efeitos. Bem próximo à parada daquelas lives semanais que o presidente Lula, o presidente eleito, fazia. E o fracasso daquele seu produtor, ex-grande repórter, o Marcos Uchoa. Já o Ministério Público de Santa Catarina identificou a origem do ônibus com 44 pessoas em situação de rua. É a nova nomenclatura, é o mesmo que moradores de rua, que a gente dizia anteriormente. Eles foram enviados a Florianópolis e vindos de Teofilândia, lá na Bahia. Lembrando que o prefeito desta localidade é Hugo Moura. E já teve em outras oportunidades imagens dele com camiseta do PT. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor sobre aquela denúncia dele ter importunado baleias com o seu jet ski. E se comprovado um crime ambiental dessa natureza, dá até 5 anos de prisão. Mas quem estava importunando é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito trabalho para a Polícia Federal. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, já informou que vai indicar o bolsonarista. A imprensa diz dessa forma e nós estamos dizendo também. É o Coronel Melo para vice na chapa de Ricardo Nunes, a Prefeitura de São Paulo.
Esse coronel é ex-comandante da rota. Em live, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que havia indicado esse coronel. Cutucado, Valdemar da Costa Neto deu uma resposta que eles não gostariam. Ele diz que trabalha de acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que embora que ele seja conceituado em presidente do PL, ele sabe que quem angaria votos é o presidente Bolsonaro e enaltece e engrandece o PL. Então a voz dele tem muito conceito junto ao partido. E diz que um defeito que ele tem é não ter aderido ao PL há bastante tempo. Foi a resposta que eles não gostariam de ouvir. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, aproveitou e disse que o TSE e o Ministério da Justiça e da Segurança, agora por um ex-integrante do Supremo, que é o Lewandowski, atuarão contra quem faz discurso antidemocrático e fará forte defesa à regulamentação das redes sociais. Isso é o que pensa também o presidente Lula. Só diria-se, em outras palavras, ou um sinônimo, censura das redes sociais. Mas eles dizem de uma maneira figurativa, para quem não tem conhecimento, ficar iludido. Também uma operação fraude, que é chamado, da Polícia Federal, pediu a prisão de 3 suspeitos, entre eles pai e filho, lá de Vinhedo. Mas isso aconteceu no dia de ontem. Esta operação trata da venda de dados a facções criminais. Inclusive o ministro Barroso está entre esses que foram vendidos seus dados. E esta quadrilha formada, dizem que de 2010 até 2024 já teve um rendimento de 10 milhões nos seus faturamentos. O presidente Lula cortou 70% da verba da defesa para salvar o PAC, que é o plano de governo dele. Os militares, quietinhos. Aqueles que apoiaram ao atual presidente, agora, já que vai interceder lá no que eles pensam e planejam, não deve estar gostando nada. Mas é o presidente que eles apoiaram. Já devem estar arrependidos. A Associação Yanomami também cobra uma investigação sobre medicamentos vencidos que foram encontrados numa casa abandonada lá em Boa Vista. Inclusive, muitos Yanomamis estão passando mal. E lá havia vencido também a amoxicilina. Aqueles críticos que faziam o presidente Jair Bolsonaro, que os Yanomamis estavam morrendo, agora ficam caladinhos. Até aquela ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que agora contraiu Covid-19. No Paraná, também um julgamento que pode caçar o ex-ministro, ex-juiz e senador Sérgio Moro, por enquanto está suspenso. Aquela guerra Rússia e Ucrânia se aproximando de um ano, agora soldados russos estão desertando, pois eles se sentem enganados e envergonhados pelas promessas que o Putin fez a eles. Inclusive aqueles presos que foram colocados a lutar já acharam que deram o que podia, mas o Putin disse que eles deverão ficar lutando até o final da guerra, que não tem nem previsão e a possibilidade de que isso aconteça tão cedo. Aquela ex-artista pornográfica, ex-crente, a Andressa Urach, tem muito destaque na mídia e dizem que programas estão dando mais dinheiro, como ela sempre teve na vida, com outros trabalhos. E está tendo grande destaque na mídia. Agora diz que, inclusive, o seu filho, que é o Arthur, tem 18 anos, diz que sente prazer de gravar a sua mãe,
inclusive em situações pornográficas, porque ela faz vídeos adultos. É a família unida até nesse caso. Mas o que a gente acha muito estranho é a dimensão que a imprensa dá a essa Andressa Urach. A vacina da dengue não é indicada para quem tem mais de 60 anos. Lá na Flórida, um avião de pequeno porte, hoje, caiu e matou várias pessoas. E ainda não tivemos informação de quantas pessoas, mas é que o piloto havia até enviado um pedido de socorro. Mas não deu para ele mudar a rota no tempo previsto e caiu numa área de camping, onde muitas pessoas residem lá em motorhome. Isto é tradicional lá nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Agora, como se fosse um grande feito, o ministro Alexandre de Moraes autoriza a defesa do Carlos Bolsonaro a ter acesso aos autos. Mas isso todo juiz deve fazer. A defesa tem que ter conhecimento do que deve proceder para fazer a defesa do seu cliente. Já aquele caso da suposta agressão em Roma do empresário Mantovani ao Alexandre de Moraes, ou a física a seu filho, já está marcada, vai acontecer. Mas sabe como? Um plenário virtual. Não dá direito em que a defesa se manifeste. Não existe debate entre os ministros. Então a decisão deles já está feita. Um caso muito estranho em que Alexandre de Moraes é vítima e pode acompanhar como assistente da acusação. Coisas muito estranhas que estão acontecendo na nossa justiça. Mas são algumas das notícias que nós temos no dia de hoje. Se mais acontecerem, nós manteremos a todos vocês informados na medida do possível. Muito obrigado por estarem conosco.